Sente-se, por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós nos encontramos no capítulo 23. Evangelho de Mateus, nosso capítulo 23. E nós estamos no versículo 16. É um texto único nas Escrituras Sagradas e que chama realmente ao arrependimento, e essa é uma coisa notável. Deus, ainda quando Ele está repreendendo, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, Ele sempre está ao mesmo tempo chamando ao arrependimento. Essa é uma beleza que existe em Deus, é que Deus, Ele mesmo, quando está trazendo uma correção, muitas vezes, como é o caso do nosso texto do capítulo 23, Ele sempre está trazendo junto um chamado ao arrependimento, oportunizando os seus ouvintes a voltarem para Ele. Diz assim, o capítulo 23, versículo 16: ai de vós, guias cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual o mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. E aí no versículo 25, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Nós estamos nessa estrutura aí de ais, que é uma estrutura de sete ais, eu já expliquei isso, então fica mais fácil da gente entender. E cada primeiro ai corresponde ao último, e o segundo ao penúltimo, e assim até chegarmos ao centro, nessa estrutura de quiasmo. E hoje nós lemos o terceiro ai e o quinto ai, e vamos também ver o último ai, que é o centro de tudo. Há uma progressão até se chegar ao centro de todas as coisas. O primeiro ai vai falar do reino de Deus, que é algo que está fora. Depois as casas das viúvas, os prosélitos. Agora ele fala do templo, está vendo? Ele começa de fora e vai se aproximando para aquilo que é o mais importante para a nação de Israel, até chegar ao ápice de tudo, que não é o templo. Existe algo mais importante que o templo, existe algo mais importante que todas as coisas, que é justamente o quarto ai aí, que é a palavra de Deus. É o que nós vamos ver hoje ainda. E nesse terceiro e quinto ai, o tema que nós temos é a ganância e os prazeres carnais como reais motivações religiosas. A ganância e os prazeres carnais como reais motivações da ganância, da religiosidade desses homens, desses líderes da nação de Israel. E aqui Jesus fala do templo, Jesus fala do altar, e o templo, que antes com Moisés era o tabernáculo, e agora com Davi e Salomão se torna o templo, era o ponto central da nação de Israel. Era um quarto da cidade de Jerusalém, era o templo,
cultuar o Senhor ali no templo de Salomão, agora o templo de Herodes, né? Onde já haviam décadas que estava em construção e ainda não havia sido terminado. Mas qual o significado do templo? O templo tem um símbolo de quê? O tabernáculo e o templo, eles simbolizam o quê? Eles significam o quê? É um símbolo concreto do amor e da eleição de Deus. Esse Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Esse Deus que ama o seu povo e que derrama a sua presença, a sua salvação sobre eles. É a primeira característica do templo. A segunda característica do templo é que o templo revela a presença de Deus. A nuvem da glória de Deus, quando nós vemos a inauguração do tabernáculo, a glória de Deus entrou ali. Quando vemos a inauguração do templo em Jerusalém, lá com Salomão, a glória de Deus entra naquele lugar. E também vemos quando o povo de Israel é levado para o cativeiro, a glória de Deus se afasta do templo e da cidade de Jerusalém, ok? Então a presença de Deus é representada pelo templo. Deus está conosco, Deus habita em nós. O próprio texto que nós lemos revela isso. Ele diz: quem jura pelo céu, quem jura pelo templo, jura por aquele que nele habita, ok? A terceira característica, o terceiro símbolo do templo é o desejo de Deus de retornar ao Éden, desta comunhão com o seu povo, desse relacionamento. O Deus que habita, o povo de Israel habitava em tendas, saiu do Egito, habitando em tendas no deserto, e aí então Deus diz: faz uma tenda para mim. Essa é a ideia. Deus habita no meio do seu povo. Deus quer estar conosco, é o Emanuel, é o Deus conosco, o Deus que habita junto conosco. A quarta característica, o símbolo concreto do templo, é que ele revela o caráter santo de Deus. Tudo no templo revela o caráter de Deus. Por isso que tudo que é feito, todo serviço que é feito no templo, deve ser um serviço da mais alta excelência. Assim também na igreja. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós fazemos como povo de Deus, deve revelar o caráter santo de Deus em nós. Por isso que não era toda pessoa que podia entrar no templo ou no tabernáculo, não podia entrar ali contaminado ou com coisas impuras. Os sacrifícios que eram feitos eram animais perfeitos. A simetria do próprio local, a estrutura física do tabernáculo e do templo, tudo tinha um estado de perfeição. A beleza, as pinturas, tudo que era feito ali, os adereços, os adornos, tudo era feito para expressar a santidade de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. E aqui já tem uma lição bonita para mim e para você. Quando nós vivemos, quando nós fazemos em casa, no trabalho, na escola, ou o serviço que prestamos na igreja, deve expressar essa adoração a Deus, deve expressar esse caráter santo do nosso Senhor. Por isso que nós devemos fazer com toda excelência, para a glória de Deus. Tudo em nossa vida, nós devemos buscar essa excelência para a glória de Deus. A quinta característica, o quinto símbolo do tabernáculo e do templo, é que é um lugar de conhecer a Deus na sua palavra, e obviamente por conhecer a Deus, um lugar da adoração, do culto diário, o culto da manhã, o culto da noite, é um lugar da adoração, é um lugar da leitura das Escrituras, do ensino da palavra de Deus. Então, onde Deus é conhecido, Deus deve ser louvado. Quando você conhece a majestade de Deus, então você vai adorar esse Deus majestoso. Essa é a característica do templo, esse símbolo maravilhoso do templo de adoração. A sexta característica, o sexto símbolo do templo, é que ele revela a missão de Deus, o propósito de Deus de não apenas salvar o povo, mas o Deus que aceita no seu templo, no seu tabernáculo, o culto, o serviço, os sacrifícios de pessoas que vêm de todas as nações. Todas as nações podem vir cultuar. Salomão entende isso. Quando alguém de outra
morriam no lugar daquele que estava trazendo ali o sacrifício pelo seu pecado. E Cristo, o Salvador, Cristo Jesus, é o sacrifício perfeito. Não que nós tenhamos dado esse sacrifício, mas que o próprio Deus deu esse sacrifício por nós. Deus deu a oferta de paz por mim e por você. Que coisa extraordinária. O templo aponta para Cristo Jesus, para essa morte expiatória. O templo mostra que o salário do pecado é a morte, mas que o dom de Deus, o presente de Deus, a misericórdia, o amor de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhar para o templo é olhar para Cristo Jesus. Olhar para o templo é olhar para Deus. E agora no Novo Testamento, o último símbolo que nós encontramos, o oitavo símbolo que nós encontramos no templo, já no Novo Testamento, o que ninguém sabia, mas que o livro de Apocalipse nos fala, é que o templo e o tabernáculo são uma sombra do céu. Uma sombra do céu. Quando você lê o livro de Apocalipse, ao tabernáculo de Deus com os homens. Quando você lê o livro de Apocalipse, existe ali o altar, onde estão aqueles que foram sacrificados por Cristo Jesus, aqueles que entregaram suas vidas por causa do Evangelho, por servir o Senhor da glória. Então você tem o incenso, você tem orações, você tem o cumprimento da palavra, você tem a adoração. O templo é a sombra daquilo que está na glória, daquilo que está no céu. Isso só se descobre no livro de Apocalipse. Então, aqui nós temos rapidamente esses 8 símbolos, esses 8 significados do templo. Veja como é sublime, veja como é importante. E o que Jesus está perguntando? Qual é mais importante? O ouro que está dentro do templo ou o próprio templo? Qual mais importante? A ovelhinha, o bezerro que está em cima do altar ou o altar? Veja, aqui há uma inversão daquilo que a vontade de Deus e a verdade de Deus devem exercer nas nossas vidas. Meus amados irmãos, e é isso que a religiosidade faz conosco. A religiosidade produz essa inversão de valores. Aquilo que é eterno, aquilo que revela o céu na terra, aquilo que é o próprio Deus sendo revelado para nós consideramos menos, e aquilo que é tangível, aquilo que é humano, aquilo que é transitório, aquilo que é financeiro, tem mais importância. Mais importância. É o que esses homens estão fazendo. O dinheiro, o ouro do templo é mais importante que o templo. E aí Jesus mostra para eles que eles estão errados, que eles são cegos, que eles não conseguem enxergar as realidades espirituais. E é isso que a religiosidade produz. Ela cega as pessoas para aquilo que é celestial e coloca os olhos da pessoa apenas naquilo que é temporal, naquilo que se pode ver. A intenção do coração desses homens não tem nada a ver com a glória de Deus, com a pessoa de Deus, com a presença de Deus, com o Messias, com as curas, milagres e libertações que o nosso Senhor estava fazendo. O negócio desses caras é uma única coisa: dinheiro. O negócio deles é dinheiro. Tudo que eles estão pensando é em dinheiro, tudo que eles querem é dinheiro. E Jesus vai dizer isso no mesmo capítulo 23, olha o versículo 5. Eles praticam todas essas coisas para a glória de Deus? Não! Eles praticam todas essas coisas para serem vistos pelos homens. O objetivo do religioso não é Deus, não é a glória de Deus, mas Ele mesmo. Suas lágrimas, seus sacrifícios, suas boas obras, suas rezas, suas doações financeiras, tudo que o religioso faz tem em ponto central Ele mesmo. Ele quer se sentir bem consigo mesmo, ele quer ser abençoado, ele quer ser enriquecido, ele quer a bênção de não ir para o inferno ou qualquer coisa assim. O ponto do religioso não é Deus, é Ele mesmo. Então tudo nele está em volta, toda a sua religiosidade está pensando numa única coisa: nele mesmo.
Essa é uma característica dos religiosos. E Paulo reafirma isso lá em Filipenses, no capítulo 3. Abra lá, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo, pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostram que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo, estão rumando para a destruição. O Deus deles é o próprio apetite, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Aí está a característica de um religioso. Tudo na vida dessa pessoa, e o que importa é o aqui, é o agora, os prazeres daqui e agora, o dinheiro, é o aqui e agora e nada mais. Ela não tem uma perspectiva nenhuma na vida eterna. Olha como Paulo segue nesse texto, versículo 20: nossa cidadania, entretanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. É assim que você está? Aguardando ansiosamente a segunda vinda de Jesus, encontrar com o amor da sua vida, encontrar com aquele que te ama, olhar nos olhos do grande amor da sua vida, aguardando ansiosamente a volta do Senhor, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Ele tornará nosso corpo frágil, mortal, e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder para o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Veja, um homem de Deus está com seus olhos nos céus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus está em seus olhos ansiosamente esperando o Senhor da glória. Mas em contraposição, esses que rumam para a destruição, o Deus deles não é o Senhor da glória, não é Cristo Jesus. O Deus deles é o próprio ventre, é o próprio apetite. E é o que Jesus vai falar nesse ai, no quinto ai. Olha o versículo 25: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Roubo e glutonaria, dinheiro e prazeres pecaminosos. Veja tudo o que os religiosos estão atrás. Onde há religiosidade sempre haverá roubo e imoralidade, glutonaria, bebedice, entrega à lascívia. Sempre haverá. Aonde tem religiosidade, aonde tem idolatria, sempre essas coisas estarão presentes. Amados irmãos, que coisa lamentável, que destruição é a idolatria. Como você e eu precisamos fugir rapidamente da religiosidade, porque ela é mortal para a sua fé. Então você corra da religiosidade, meu irmão. Busque esse relacionamento intenso, profundo com o Senhor da glória, porque o Evangelho, como você está vendo no versículo 25, o Evangelho não está preocupado com esse limpar por fora, essa roupagem externa. Como Jesus está dizendo, vocês limpam o copo por fora, mas por dentro vocês não lavam. E o que importa no copo é o estar limpo por dentro, obviamente por fora também, mas o mais importante é estar limpo por dentro. O Evangelho, ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado na transformação da nossa vida, com a santidade, que é a verdadeira santidade, é aquela que nasce do Espírito, é aquela que nasce do coração, quando se vence o pecado na alma, quando se vence o pecado no coração, na mente. É isso, meu irmão, que o texto sagrado nos chama. Há uma vida plena em Cristo Jesus, há uma vida onde uma santidade real e verdadeira se faz presente, onde nós valorizamos o reino de Deus, a sua justiça, e o buscamos em primeiro lugar, acima de tudo. Mais importante é o templo, no sentido do reino de Deus, do que o dinheiro. É mais importante o reino de Deus do que comer, vestir e beber, disse Jesus em Mateus capítulo 6,
direção bíblica, de que o reino de Deus é mais importante que qualquer coisa, que Cristo Jesus é mais importante do que qualquer coisa na sua vida, meu irmão. E agora essa mensagem vai ficar mais intensa, porque chegamos no ápice desses ais, chegamos no ponto culminante central da mensagem de Jesus. Como nós vimos, ele começa de fora e vai se aproximando para aquilo que é o mais importante. Ele chegou do reino de Deus, à casa das viúvas, ao andar por todas as nações e todos os lugares para fazer um prosélito, ao templo, e agora ele chega no meio, no centro, no coração de todo o povo de Deus, que é o quarto ai, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos como um mosquito, mas engolem um camelo. A maneira como você se aproxima, meu amado irmão, da palavra de Deus, e aqui está o centro da nação de Israel, deveria ser, e é o centro da vida da igreja, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a parte mais fundamental da vida, a palavra de Deus. A maneira como você se aproxima da Bíblia é o que há de mais importante na sua vida. É muito comum, irmãos, darmos ênfase às coisas periféricas da nossa própria vida. A gente gasta tempo com coisas que não são tão significativas na nossa vida. Às vezes você olha para trás e diz: puxa, eu gastei tanto tempo fazendo aquilo, ou vendo tal coisa, ou ouvindo tal coisa, não tinha muito sentido aquilo para mim, não tem nenhum proveito aquilo para mim, e eu estou perdendo o meu tempo. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, de identificar a raiz de um problema. Às vezes a gente está num problema, numa crise, e está tentando resolver cortando galhos, tentando tirar os frutos. Mas se você quer atingir o problema, você tem que ir, como diz o ditado, na raiz do problema, né? A gente tem dificuldade disso, e principalmente quando fala da gente mesmo. Quando eu estou me avaliando, eu tenho mais dificuldade ainda de fazer isso. Às vezes eu consigo fazer isso melhor quando eu olho para o outro, mas quando eu olho para mim mesmo, eu tenho mais dificuldade de fazer essas coisas. É importante quando você coloca adereços num acabamento, num edifício, mas a parte mais importante do edifício não é o acabamento. A parte mais importante do edifício é a fundação. Porque você pode ter ouro aqui em cima, mas se a fundação ruir, acaba tudo, vai tudo para o chão. Então, as coisas têm importância, mas existem coisas mais importantes que a outra. Na palavra de Deus também. Jesus vai dizer que o resumo da lei e dos profetas é amar o seu teu Deus e amar o próximo. É o mais importante, é o ápice de tudo. E aqui Jesus vai trazer, e é lindo essa tríade que Jesus faz aqui, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Belíssimo o que o Senhor da Glória faz aqui. Então, a palavra de Deus é o que há de mais importante da vida do cristão. Nada e ninguém é mais importante do que a Bíblia. Eu não sou mais importante do que a Bíblia. Você não é mais importante que a Bíblia. A minha família não é mais importante que a Bíblia, ainda que seja importantíssima para mim. A igreja não é mais importante do que a Bíblia. A Bíblia é mais importante do que tudo e do que todos. Por quê? Porque, meu irmão, os céus e a terra vão passar, mas nem um tio sequer da lei vai cair. Diz Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 17: os céus e a terra, o universo inteiro vai passar, ele será dobrado, como diz Hebreus, como um manto velho. O universo inteiro vai acabar, a Bíblia permanecerá eternamente, é um livro eterno. Jesus vai dizer a mesma coisa no capítulo 5 de Mateus, versículo 18,
que nem um tio, nem uma letra, a menor letra da lei vai cair, sem que tudo se cumpra. Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela é a mais importante. Ela revela Deus, ela vem de Deus, ela fala do caráter de Deus, ela expressa a vontade de Deus, ela traz à luz o caminho e o plano eterno de Deus. Nela estão as promessas, na Bíblia estão os mandamentos. A Bíblia é a história de Deus, toda a Bíblia vem dos lábios de Deus, por isso ela é infalível, imutável, suficiente e inerrante. A Bíblia ela é perfeita, a Bíblia ela é inalterável, a Bíblia ela é eterna. Errar na Bíblia é errar em tudo. Errar na Bíblia é errar sobre tudo o que é mais santo e importante. Errar na Bíblia é errar sobre Deus, sobre a pessoa de Jesus. Errar na Bíblia é errar sobre a pessoa, obra, bênçãos, dons e ações do Espírito Santo. Errar na Bíblia é errar sobre entender o que é a igreja, a missão da igreja, como a santa família de Deus. Errar na Bíblia é estar completamente cego sobre as verdades eternas, sobre o que acontecerá depois da morte, se a vida eterna ou se a morte eterna. Veja, desse livro depende a sua alma, desse livro depende a salvação de todo pecador, porque por meio da pregação da Bíblia, da verdade eterna de Deus, é que as pessoas são salvas, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Errar na Bíblia está 100% errado sobre tudo que se refere a Deus e a vontade de Deus. Errar na Bíblia está 100% perdido, sem salvação, sem esperança e sem Deus no mundo. Todos os ais e os pecados desse texto que nós estamos vendo, eles têm uma fonte, e a fonte é que eles erraram na Bíblia. Jamais conheceremos a Deus, ou seremos salvos, ou agradaremos a Deus sem a Bíblia Sagrada. Os dízimos, as ofertas são importantes, como o nosso texto diz. Eles estão trazendo o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, daquelas ervas que ficam ali, são tão pequenininhas, temperos. Eles trazem o dízimo do tempero, mas estão omitindo, estão se desviando daquilo que é o mais importante, estão negligenciando. E aqui a palavra negligenciar, afia-me do grego, significa divorciar, deixar para trás, ignorar, abandonar, abrir mão. Eles estão abrindo mão, eles estão ignorando, eles estão divorciados das Escrituras Sagradas. Meu irmão, eles estão deixando a palavra de Deus e dizimando os temperos. Jesus vai dizer que dizimar os temperos é correto, está certo, não está errado isso, mas existe algo mais importante que vai preceder todo dízimo, toda oferta, todo culto, que vai anteceder a tudo isso, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus vai usar esse texto de Oséias, no capítulo 6, misericórdia quero, não sacrifícios, que já mostra para a gente que misericórdia é mais importante que sacrifícios, que o culto em si, e que o conhecimento de Deus mais que o holocausto, tanto os sacrifícios como os holocaustos, eles eram feitos no culto. Então, o culto não pode ser dissociado da misericórdia e do conhecimento de Deus. Jesus usa esse texto em Mateus capítulo 9, versículo 13, e também no capítulo 12, versículo 6. Jesus expressa a importância dessa misericórdia, desse conhecimento de Deus. Isso é mais importante. Não tem nenhum sentido vir para o culto, cantar, dizimar, ofertar, ouvir uma palavra de Deus, se não há operação da justiça, da misericórdia e da fé. Existe algo que antecede tudo isso. Na realidade,
quando faltam essas coisas, isso se torna inclusive um insulto a Deus. É um culto vazio, é um culto onde Deus não é adorado em espírito e em verdade. O amor a Deus, a misericórdia, a fidelidade, a bondade, o conhecimento de Deus, esse relacionamento com Deus, deve anteceder o culto. Deve anteceder o culto. Então, na realidade, o culto é um fruto da justiça, da misericórdia e da fé. E aí, a justiça, meus irmãos, é a justiça de Deus. Esse Deus que é justo, esse Deus que é a própria verdade, esse Deus que é não apenas o justo, mas o justo juiz. Como vai dizer o próprio texto da verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade de João capítulo 14. Deus é justo, Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, o texto está nos chamando a viver essa justiça, a viver a verdade de Deus. Não existe sentido em entregar dízimos e ofertas ou trazer um culto a Deus, onde você faz isso, mas na sua vida diária não existe uma vida de verdade, não existe uma vida de justiça, não existe uma vida de obediência a Deus, onde você está seguindo a palavra de Deus. Então o culto se torna algo ruim. O culto não é culto. Deus não pode aceitar. Deus não aceitou Abel. Deus não aceitou a Caim e a sua oferta. Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Veja, Caim tenta trazer um culto que está dissociado da sua vida. Israel traz um culto dissociado da sua vida. Ele vive pecado, diz Isaías capítulo 1. Deus diz: eu não posso suportar o culto, aquilo que é sagrado, com uma vida de pecado. Então, quando eles tentam associar essas duas coisas, é inaceitável para Deus. Então, o culto, ele é aceitável a partir do momento que nós estamos vivendo em santa obediência ao nosso Senhor. O texto não nos chama à perfeição, porque Deus sabe das nossas limitações, mas nós devemos viver em obediência, em verdade, em justiça diante de Deus. Por isso, irmão, que na lei de Moisés não era para aceitar o dízimo, por exemplo, do roubo, o dízimo da prostituta. A forma de vida que aquela pessoa vive é inaceitável para Deus. Como Deus vai aceitar esse culto? Como Deus vai aceitar esse dízimo, essa oferta? Mas a gente olha e fala: nossa, realmente, a prostituta, o ladrão. Não, aqui estão os religiosos, pior do que eles. Por quê? Porque o religioso, ele tem mais conhecimento de Deus, ele tem mais luz de Deus na sua vida. E o que ele faz no lugar de viver a verdade de Deus? Ele vive uma vida de máscaras e tenta cultuar o Senhor. Que alerta para mim e para você, meu amigo. Que coisa importante para nós. Como nós devemos pensar no culto, como estamos cultuando ao nosso Senhor. Que culto estamos trazendo, que vida estamos vivendo diante do nosso Deus, e que culto estamos trazendo ao nosso Senhor. Como isso é importante. A justiça é o primeiro ponto de Jesus, a justiça. E a justiça não apenas no sentido da verdade, mas no sentido também da justificação. Que Deus é aquele que justifica. O justo viverá pela fé. Como eu posso ser justo se eu sou pecador? A justiça de Deus em mim, a vida de Cristo em mim, a morte, o sacrifício de Jesus em mim. E aí entra a misericórdia. Veja, a justiça está junto com a misericórdia. A beleza do Evangelho se encontra aqui. É que não apenas a correção está ali, mas o amor está junto. Isso é uma lição para mim, para você, como pai, como mãe. A gente precisa dessa mistura santa, né? De amor, mas também de firmeza para com os nossos filhos, né? De corrigir
Jerusalém. Essa expressão, 2 vezes, chamando o nome de Jerusalém, é uma expressão de amor, de tristeza, mas também de carinho, de afeto. Veja, as portas do coração de Deus estão abertas. Quantas vezes eu quis alinhar-te sobre as minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Veja, tanto carinho, tanta docilidade, tanto amor do Senhor. O povo vivendo em pecado, o povo que habitava nas trevas, viu grande luz. O povo estava em pecado, irmãos, mas Ele veio trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo misericórdia, trazendo seu amor, tocando no ferido, perdoando o pecador, restaurando e libertando todo aquele que estava oprimido pelo diabo. Que Deus maravilhoso nós temos! Quanta graça e quanta bondade nesse Deus! A justiça e a misericórdia se encontram, se beijam no Evangelho. Esse mesmo Deus justo poderia ser um Deus extremamente severo, mas é um Deus que, ao mesmo tempo que é justo, é um Deus que não suporta o pecado, é um Deus que nos ama e que, por meio do seu Filho, nos dá o perdão dos nossos pecados. Aí está o Evangelho, aqui está essa bondade, essa misericórdia que se une a esse Deus que, como uma galinha, quer colocar os seus filhotinhos debaixo das suas asas, mas os pintinhos não querem. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que te são enviados. Quantas vezes, e nesse quantas vezes de misericórdia, está toda a história do Antigo Testamento. Está toda a história do Antigo Testamento nesse quantas vezes, por quantos séculos, por quantos milênios, a graça de Deus quis abraçar Israel e eles não quiseram. Meu irmão, que você e eu não rejeitemos de modo algum esse Deus maravilhoso. Quantas vezes as pessoas acham que existe em Deus, que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Quando eu era não convertido, eu achava isso logo no começo. Havia uma ideia muito nessa época, de que Deus tinha essa, mais ou menos como uma esquizofrenia, né? Ele era um no Antigo Testamento e é outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é Deus duro, mau, severo, né? que endurece, que está esperando para vir com tudo e copiar você com tudo. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que não. Quantas vezes, milhares de anos, Deus tentando reunir o seu povo, mesmo quando Deus traz o juízo, sempre nele tem a misericórdia. Sempre quando Deus disciplina, inclusive o ímpio, aquele que está sem Cristo, perdido no seu pecado e no seu orgulho, até esse está, ao mesmo tempo que sendo disciplinado, está ele coberto com a graça de Deus. Como João vai dizer, nós temos bebido dele, graça sobre graça, amor sobre amor, amor e mais amor. Meus irmãos, que nós não venhamos a rejeitar de forma alguma a graça de Deus. Às vezes você se para diante de um texto desse, um texto pedreira, é só chicote e pancada. Um texto desse, no capítulo 23, um texto intenso. Jesus bota o dedo na cara dos caras, diz: vocês são hipócritas, cegos, filhos do inferno, e dá duro neles. Mas veja, ao mesmo tempo, esse mesmo Cristo que aponta o pecado é o mesmo Cristo que abre os braços naquela cruz em graça e amor. É o mesmo Cristo que estende as asas de misericórdia para trazer salvação. Meus irmãos, que evangelho extraordinário é o evangelho do nosso Senhor. A justiça e a misericórdia são fundamentos, junto com a fé, da lei de Moisés, aquela lei que parece ser tão dura, mas aí estão os elementos fundamentais, que todos eles apontam para Cristo. A verdade é que nós somos pecadores, a justiça, né? A verdade é essa, nós somos pecadores,
mais Ele nos ama e nos chama a viver em fé. Ele aponta o nosso pecado, não esconde o nosso pecado, porque quem ama não esconde o pecado. Ele aponta o nosso pecado, mas Ele mostra o seu grande amor com a misericórdia e nos chama a viver em fidelidade a Ele. Que Deus maravilhoso, que bondade, que evangelho extraordinário que nós temos diante de nós. E assim, meus irmãos, que Ele termina com a fé, os pontos principais, e você não pode fazer como esses religiosos, negligenciar, abandonar, virar as costas para isso, para a justiça, para a misericórdia e para a fé. Você tem que ter isso na sua vida, não apenas receber de Deus, mas viver esses elementos na sua vida com as outras pessoas. A justiça, mas também a misericórdia. Nós sempre somos muito justos com os outros, né? Muito severos, verdadeiros, mas precisamos ao mesmo tempo mostrar esse grande amor para com as pessoas e chamá-los a viver em fidelidade a Deus. Essa fidelidade, porque o justo viverá pela fé. Isso é pela sua fidelidade. Fé aqui pode ser melhor traduzido pela palavra fidelidade. É isso que o texto nos chama, a fidelidade. Esse é o ponto principal da lei: a justiça, que é a verdade, a misericórdia, que é o amor, e a fé, que é a fidelidade. É o que nós precisamos ter: fidelidade a Deus, obediência ao Senhor. No que eles estão errando? Porque eles estão diante de toda essa situação? Porque eles faltam a justiça, a misericórdia e a fé. Essa fidelidade a Deus, essa fidelidade à palavra, essa fidelidade à santidade de Deus, em colocar Deus no lugar que Deus deve estar. Ele é o primeiro, Ele é o único, e nós vamos amá-lo de todo o coração. Não há rivais, não há nada e ninguém, não há os prazeres do mundo, não há absolutamente nada que se coloque em oposição ao nosso Deus e nossa vida. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus quer a sua fidelidade até a morte. Quem disse isso foi Jesus em Apocalipse. Não fui eu que disse isso. Jesus está dizendo isso. Ser fiel, Ele nos ordena ser fiel até o fim, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa fidelidade que brota de um amor sincero, verdadeiro por Ele, onde você vai amá-lo de todo o coração. Não erre na Bíblia, irmão. Errar na Bíblia é errar em tudo. Se você errar na Bíblia, você vai errar em tudo na sua vida. Em tudo na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, você vai errar. O ponto central, a Bíblia. A Bíblia é o ponto central. Estamos terminando 2022, começando 2023. Quero animar você, amado irmão, a fazer o seu devocional, a comprar o seu caderno e a ler 3 capítulos por dia. Você já recebeu aquela leitura da Bíblia inteira o ano todo, 3 capítulos por dia. E aí você anota, você está ali anotando uma pergunta, fazendo uma oração, fazendo um compromisso com o Senhor, enfim, anotando algo bonito que você descobriu no texto. Então você está ali meditando em Deus e orando ao Senhor e buscando ao Senhor. Nada na sua vida, nem ninguém pode ser mais importante do que a Bíblia Sagrada, porque os céus e a terra vão passar, os céus e a terra, o universo vai passar, o universo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. A Mega Sena vai agora ser sorteada da virada, R$500 bilhão. Se você juntar todo o dinheiro do mundo, a Bíblia é mais importante. Você tem um tesouro na sua mão, inigualável, inigualável. É um tesouro insuperável, insuperável. Que você valorize, ame, leia, medite e viva na palavra de Deus, porque a religiosidade começa no contato errado com a Bíblia Sagrada. Nasce daí, quando a pessoa abre mão das Escrituras, quando a pessoa tem um contato com a Bíblia, mas
de forma superficial ou de usar a Bíblia para falar o que quer, tirando frases, versículos, sem aplicar toda ela ao seu coração, sem ser fiel e obediente às Escrituras sagradas. Meu irmão, que Deus te abençoe e te fortaleça. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus nesse momento, em nome de Jesus. Pai, obrigado.